Imagina um trabalho em que a cada segundo você está no limite, onde um erro pode custar a sua vida e onde o perigo não dá trégua. Você se arriscaria? Existe uma linha muito tênue entre o trabalho e o risco extremo em algumas profissões ao redor do mundo. E o mais impressionante, para muitas dessas pessoas, isso é apenas uma rotina. Alguns de nós mal conseguiríamos imaginar o que é viver em constante tensão e em condições extremas. Mas, para essas pessoas, esse é o trabalho diário. No Arquivo X de hoje, vamos te levar a uma jornada pelos 15 empregos mais perigosos do planeta. Profissões que exigem coragem, habilidades especiais e, muitas vezes, sacrifícios inimagináveis. O que você vai descobrir hoje vai te deixar sem palavras. Se você acha que sua profissão é difícil, espere até conhecer o que esses profissionais enfrentam todos os dias. Fique ligado, porque o vídeo está começando agora. Trabalho 15. Trabalhador de construção civil. A construção civil é uma das indústrias mais essenciais, mas também uma das mais perigosas. Todos os dias, trabalhadores lidam com alturas, máquinas pesadas e riscos constantes de quedas de objetos e desabamentos. Só no Brasil, cerca de 30% das fatalidades no trabalho vêm da construção civil. O que mais assusta é que muitas vezes esses trabalhadores estão em áreas onde os riscos não são visíveis a olho nu. Trabalhar com concreto, ferro e outros materiais pesados exige extrema habilidade, mas, no final do dia, os perigos são imensuráveis. Se você já pensou em ser pedreiro, servente ou operador de máquinas, é bom saber que esses trabalhadores estão expostos a condições extremas. Falar de quedas, explosões e até mesmo de problemas respiratórios causados por poeira e produtos químicos não é exagero. E o pior é que muitas vezes eles não têm um controle total sobre as condições de segurança do ambiente onde estão. Trabalho 14. Eletricista de alta tensão. Agora, imagine ter que lidar com um fio carregado com milhares de volts passando a poucos centímetros de você. Pois é, essa é a realidade de um eletricista de alta tensão. Em trabalhos como instalação e manutenção de redes elétricas, esses profissionais ficam expostos a choques elétricos fatais. E não para por aí. Para garantir que o serviço seja feito, muitas vezes eles precisam trabalhar em grandes alturas, como em postes ou torres de transmissão. Não é incomum que esses eletricistas realizem suas funções em tempestades ou em situações adversas, tornando o trabalho ainda mais perigoso. A pressão por eficiência e rapidez pode ser um fator que leva a erros fatais. Eles precisam garantir que toda a instalação esteja em conformidade, sem espaço para falhas. Um toque errado, uma falha de equipamento e os resultados podem ser devastadores. Trabalho 13. Operador de máquinas pesadas. Máquinas pesadas são indispensáveis na construção civil, na mineração e em muitos outros setores, mas operá-las não é uma tarefa simples e muito menos segura. Cada movimento feito por um operador de guindaste, escavadeira ou trator envolve um risco extremo. Os acidentes com essas máquinas podem ser fatais, seja por falha mecânica ou até mesmo pelo erro humano. Imagine um equipamento de toneladas movendo-se em alta velocidade ou ficando fora de controle em um terreno instável. O risco de esmagamento ou acidente com outros trabalhadores é constante. Além disso, muitas vezes essas máquinas são usadas em locais de difícil acesso, em que o resgate em caso de emergência pode ser demorado e complicado. Isso torna o trabalho ainda mais perigoso e arriscado, já que não há garantias de segurança. Trabalho 12. Motorista de caminhão. Muitas pessoas não percebem, mas ser motorista de caminhão é uma das profissões mais perigosas do mundo. Esses profissionais estão constantemente na estrada, lidando com o risco de acidentes em rodovias, longas distâncias e condições climáticas extremas. A fadiga, o estresse e o tempo prolongado longe da família são apenas algumas das dificuldades enfrentadas. Para motoristas de caminhão que transportam cargas perigosas, o risco de explosões ou vazamentos é uma preocupação constante. O mais impressionante é que esses motoristas não têm apenas que lidar com o trânsito. Muitas vezes, eles enfrentam situações como roubo de carga, violência nas estradas e condições precárias de infraestrutura. Cada viagem pode ser uma verdadeira roleta russa. Trabalho 11. Minerador subterrâneo. Os mineradores que trabalham nas profundezas da Terra lidam com um dos ambientes mais hostis do planeta. Além do risco constante de desabamento, eles também estão expostos a gases tóxicos, radiação e à falta de oxigênio em alguns casos. Eles passam boa parte do tempo em minas escuras, onde a visibilidade é quase nula e a temperatura pode ser escaldante. Acidentes como explosões ou incêndios são mais comuns do que imaginamos, e quando eles ocorrem, a chance de resgates bem-sucedidos é reduzida. A vida dentro de uma mina subterrânea é uma corrida contra o tempo,
onde os trabalhadores têm que ser rápidos e precisos em suas tarefas, mas ao mesmo tempo, precisam estar cientes dos riscos constantes. Eles enfrentam esses desafios em um ambiente onde a linha entre a vida e a morte é muito tênue. Trabalho 10. Bombeiro. Ser bombeiro é um dos maiores exemplos de heroísmo diário. Mas, como já sabemos, todo herói paga um preço. Esses profissionais têm que lidar com incêndios imensos, colapsos de edifícios e resgates em condições extremas. Durante um incêndio, o calor é insuportável, a visibilidade é praticamente nula e o risco de inalação de fumaça tóxica ou mesmo desabamentos é real a todo momento. O que muitas vezes não é lembrado é que, além do fogo, os bombeiros enfrentam quedas, explosões e até ataques em situações de resgate. Trabalhar como bombeiro exige uma resistência física e psicológica incomparável. Esses profissionais nunca sabem o que vão encontrar ao chegar ao local de um incêndio, e a sensação de perigo está presente o tempo todo. Trabalho 9. Paraquedista militar. Paraquedistas militares enfrentam alguns dos maiores riscos no campo de batalha. Saltar de aviões a grandes altitudes com o equipamento completo e aterrissar em uma zona de combate pode ser mortal. O risco de falha no paraquedas, por exemplo, é uma preocupação constante. E, além disso, eles enfrentam o perigo de disparos inimigos e explosões, em situações em que a sobrevivência depende da rapidez e precisão de cada movimento. Esses profissionais são treinados para saltar em missões críticas, mas a adrenalina e o perigo são elementos diários em suas vidas. Para eles, cada salto é uma jogada de sorte, com a diferença de que a vida deles e a dos outros está em jogo. Trabalho 8. Pescador comercial. Embora a pesca seja uma atividade milenar, o trabalho como pescador comercial envolve riscos mortais. A vastidão do mar esconde perigos que vão desde tempestades violentas até o risco de afogamento. Muitos pescadores ficam semanas no mar, em alto mar, enfrentando ondas gigantes e trabalhando com equipamentos pesados, que podem causar ferimentos graves. Além disso, a indústria pesqueira está entre as mais propensas a acidentes de trabalho. O mar é traiçoeiro, e quando algo dá errado, as chances de resgate são mínimas. Muitas vezes, as tripulações enfrentam noites sem fim, longe da civilização, com o medo constante de se perderem ou de sofrerem acidentes fatais. Trabalho 7. Trabalhador de plataformas de petróleo. Viver no alto mar e trabalhar em uma plataforma de petróleo é um dos empregos mais perigosos do mundo. Os riscos de explosões, incêndios e até de afundamento são uma constante. Trabalhar sob pressão, em um ambiente isolado e com risco de falhas no equipamento, torna essa profissão um verdadeiro desafio. E o mais impressionante é que essas plataformas são, muitas vezes, localizadas a centenas de quilômetros da costa, o que dificulta a ajuda em caso de acidente. Ficar isolado em um ambiente hostil e cheio de riscos faz com que a vida desses trabalhadores seja de constante tensão. Mas é uma profissão vital para a economia mundial. E trabalho 6. Trabalhador de resgate em áreas de desastre. Esses profissionais têm a missão de resgatar sobreviventes em áreas devastadas por desastres naturais, como terremotos e tsunamis. A natureza imprevisível do trabalho coloca-os em situações extremamente arriscadas. O risco de novos desabamentos, incêndios e até mesmo de ataques terroristas em algumas áreas de conflito torna essa profissão um verdadeiro teste de resistência. Cada operação de resgate é uma luta contra o tempo, e a vida dos resgatadores está tão em risco quanto a das vítimas que eles estão tentando salvar. Trabalho 5. Trabalhador de incêndios florestais. Os bombeiros florestais têm a difícil tarefa de combater incêndios que podem consumir grandes áreas de floresta em questão de horas. O calor intenso, a fumaça densa e o risco de serem cercados pelas chamas tornam esse trabalho extremamente perigoso. Além disso, o terreno acidentado e a vegetação densa dificultam a fuga em caso de emergência. Cada incêndio é uma batalha em que os bombeiros florestais têm que enfrentar o fogo em seu auge. O risco de não conseguir controlar o fogo é sempre uma preocupação constante. Em trabalho 4. Trabalhador de resgate aquático. Muitas vezes, esses trabalhadores enfrentam condições imprevisíveis e extremamente perigosas. O risco de se afogar, ser arrastado pela correnteza ou até sofrer um ataque de animais marinhos é real. Eles também precisam enfrentar as dificuldades de realizar o resgate em águas geladas ou turbulentas, onde a visibilidade é zero. Trabalhar nas águas profundas exige coragem, habilidade e resistência física excepcionais. Esses profissionais são os heróis que arriscam suas vidas para salvar outras, lidando com o desconhecido debaixo d'água. Trabalho 3. Soldado de combate. Os soldados em zonas de combate vivem em constante perigo. A possibilidade de serem atingidos por tiros ou explosões é uma ameaça diária. Além disso,
eles enfrentam o estresse psicológico de estarem em uma situação de risco constante. A linha entre a vida e a morte é muito fina quando se está em um campo de batalha. Soldados de combate enfrentam situações extremas e perigosas, onde cada movimento pode ser decisivo para sua sobrevivência e a dos seus companheiros. Trabalho 2. Trabalhando em usinas nucleares. Em usinas nucleares, os trabalhadores lidam com radiação, que pode ter efeitos devastadores na saúde humana. Mesmo com todos os equipamentos de segurança, o risco de exposição à radiação é sempre presente. Embora acidentes graves sejam raros, quando acontecem, as consequências podem ser catastróficas. Esse trabalho exige uma atenção extrema aos detalhes e uma vigilância constante, já que qualquer falha pode afetar não apenas os trabalhadores, mas toda a população ao redor da usina. Trabalho 1. Mergulhador comercial. E no topo da lista, temos os mergulhadores comerciais, cujas tarefas incluem trabalhos de manutenção e reparos em plataformas de petróleo, resgates subaquáticos e até inspeções em grandes profundidades. A pressão nas profundidades do mar, a possibilidade de falhas no equipamento e o risco de animais marinhos tornam esse trabalho extremamente arriscado. Além disso, eles enfrentam perigos invisíveis, como a síndrome de descompressão, que pode ser fatal se não tratada adequadamente. Cada mergulho é uma luta pela sobrevivência, e um erro pode significar o fim da missão ou da vida do mergulhador. Esses são os 15 empregos mais perigosos do mundo. Profissões que exigem coragem, resistência e, muitas vezes, um sacrifício pessoal. São verdadeiros heróis do dia a dia, que enfrentam riscos inimagináveis para garantir a segurança e o bem-estar de todos nós. Se você achou esse conteúdo interessante, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. E até a próxima, no Arquivo X.